O sangue escorria quente pelo pescoço de Helena, misturando-se ao suor frio que encharcava sua blusa rasgada. Ela corria pelas ruas estreitas de Eldória, o coração martelando como um tambor de guerra, enquanto as sombras das árvores antigas se estendiam como garras famintas sob a lua cheia. Atrás dela, o rugido gutural de perseguidores ecoava pelas vielas de pedra irregular, seus passos pesados esmagando o cascalho úmido. Não eram humanos comuns. Helena sentia o cheiro metálico deles no ar, o fedor de predadores noturnos que caçavam não por esporte, mas por instinto primal. Um deles saltou de um telhado baixo, aterrissando a poucos metros à frente, bloqueando sua fuga com olhos que brilhavam como brasas no escuro. Ela girou para o lado, o corpo protestando contra o cansaço acumulado de horas fugindo. Eldória, com suas fachadas coloniais desgastadas e lampiões a gás que piscavam fracamente, parecia um labirinto vivo, projetado para engolir os fracos. Helena havia crescido ali, nas margens do rio sombrio, onde as águas negras carregavam segredos de gerações passadas. Mas naquela noite, a cidade traíra sua própria filha. Seus perseguidores, membros do clã Vorat, rivais ancestrais do seu sangue, a farejavam como a uma presa marcada. Ela tropeçou em uma raiz exposta, caindo de joelhos no pavimento irregular, e sentiu o ar ser cortado por um sibilo afiado. "Você não escapa, traidora", rosnou o líder deles, um homem alto de pele pálida e cicatrizes que cruzavam o rosto como veias expostas. Seu nome era Darius, e Helena o conhecia bem demais, o executor implacável que havia dizimado sua família anos antes, durante a Grande Purga. Ele se aproximou devagar, os caninos alongados reluzindo à luz fraca, o corpo tenso como o de um lobo à espreita. Helena se arrastou para trás procurando uma arma, qualquer coisa, mas suas mãos só encontraram poças de lama e folhas podres. O pavor subia pela sua espinha, não só pelo medo da morte, mas pela transformação que pairava como uma sentença inevitável. Ela era humana ainda, frágil, mas o veneno que eles injetariam em suas veias a mudaria para sempre, arrastando-a para o abismo da imortalidade amaldiçoada. Darius a agarrou pelo braço, os dedos como garras de ferro cravando-se na carne. "O salão do julgamento te espera, Helena. Seu clã te entregou." As palavras a atingiram como um soco. Seu próprio clã, os Lúmina, os guardiões das sombras de Eldória. Traição. Ela debateu-se, chutando e arranhando, mas ele a imobilizou com facilidade sobrenatural, o cheiro de sangue seco emanando de sua respiração. Os outros dois Vorat cercaram-na, um deles segurando uma seringa improvisada, cheia de um fluido viscoso e escuro. O elixir da viragem, extraído de veias antigas e rituais biológicos que forçavam o corpo a renascer nas trevas. Eles a arrastaram pelas ruas secundárias, passando por praças abandonadas, onde estátuas de heróis esquecidos vigiavam o silêncio. Eldória não era uma cidade comum. Suas fundações antigas, cavadas nas colinas rochosas, ao sul do continente, abrigavam túneis subterrâneos que se entrelaçavam como veias de um organismo vivo. Os Vorat a levaram para baixo, descendo escadarias íngremes cobertas de musgo, onde o ar ficava mais frio e carregado de umidade. Helena lutava a cada passo, mas o cansaço a vencia. Seus pensamentos giravam em torno de sua irmã mais nova, Lyra, deixada para trás na cabana às margens do rio. Se falhasse, Lyra seria a próxima. O salão do julgamento surgia como uma caverna natural expandida, suas paredes de pedra cinzenta ecoando com o gotejar distante de água. Tochas presas em suportes de ferro iluminavam o espaço vasto, projetando sombras dançantes sobre um trono elevado no centro. Uma relíquia esculpida em madeira petrificada, simbolizando o poder dos clãs unidos. Vampiros de ambos os lados se reuniam ali. Os Lúmina, com suas peles oliváceas e olhos penetrantes, herdeiros das tradições fluviais. Os Vorat, mais pálidos e feroz, descendentes das montanhas frias ao norte. O ar cheirava a incenso queimado e sangue fresco, uma mistura que revirava o estômago de Helena. Eles a jogaram no centro do salão, aos pés do trono vazio.
O ancião Vorat, um ser encurvado com séculos de peso nos ombros, ergueu-se de sua cadeira lateral. Helena dos Lúmina, você foi acusada de violar o pacto de sangue, caçar em territórios proibidos e aliar-se a humanos para enfraquecer nossa linhagem. Seus olhos, fundos e vermelhos, fixaram-se nela. Helena cuspiu no chão, o gosto de bile na boca. Mentira. Fui eu quem descobriu os planos de vocês para dominar o Rio Sombrio. Meu clã me usa como bode expiatório para evitar a guerra. Murmúrios ecoaram pelas galerias laterais, onde vampiros observavam de nichos escavados na rocha. Alguns Lúmina baixaram a cabeça, culpados. Outros Vorat rosnaram em aprovação. O ancião gesticulou, e Darius avançou com a seringa. A punição é a viragem forçada. Você se tornará uma de nós, mas sem escolha, para provar lealdade. Helena recuou, o coração disparado. A transformação não era um ritual místico, era biológica, cruel. O veneno reescrevia o corpo, acelerando o metabolismo até o ponto de ruptura, forçando a regeneração eterna à custa da humanidade. Dor lancinante, fome insaciável e a perda irrevogável da luz do sol. Enquanto Darius se aproximava, algo inesperado aconteceu. Do fundo do salão, um estrondo reverberou, como se a terra gemesse. Uma figura emergiu das sombras, não um vampiro comum, mas algo primal, com contornos que pareciam esculpidos em cristal translúcido sob a luz das tochas. Um lobo de cristal, ou assim Helena o viu em sua visão periférica, materializando-se de uma fenda na parede, olhos faiscando como gemas frias. Os presentes congelaram, o ar carregado de tensão. O ancião franziu o senho. O que é isso? Um presságio dos túneis profundos? Mas não era presságio, era intrusão. O lobo? Uma alucinação? Não. Uma presença real, talvez um guardião ancestral despertado pelo cheiro de sangue derramado. Ele avançou, rosnando baixo, e o trono no centro rangeu, deslizando devagar pelo piso de pedra polida, como se atraído por uma força invisível, direto para Helena. Os vampiros recuaram, sussurros de pavor se espalhando. Darius hesitou, a seringa tremendo em sua mão. Helena, paralisada, estendeu a mão instintivamente. O trono parou a seus pés, e o lobo de cristal inclinou a cabeça como se a escolhesse. A transformação iminente agora parecia secundária. Algo maior se desenrolava no coração de Eudória, ameaçando os clãs e o equilíbrio frágil da noite. Ela sentia o peso do destino se fechar ao seu redor, o sangue ainda escorrendo, mas agora misturado a uma faísca de poder desconhecido. A julgamento não seria o fim. Seria o começo de uma caçada que engoliria todos eles. O rugido do lobo de cristal ecoou pelo salão do julgamento, como um trovão subterrâneo, fazendo as tochas tremularem e projetarem sombras que dançavam como feras enlouquecidas nas paredes úmidas. Helena congelou, o coração ainda acelerado pela proximidade da seringa de Darius. Mas agora, o ar parecia carregado de uma eletricidade primal, como se as veias da terra pulsassem ao seu redor. A criatura avançou, suas patas translúcidas pisando no piso de pedra com um estalo, que lembrava vidro se quebrando, os olhos faiscando em tons de azul gélido, não como joias místicas, mas como veias expostas de um predador mutado, endurecido por séculos de adaptação nas profundezas frias dos túneis de Eudória. Darius recuou um passo, os caninos à mostra em um rosnado defensivo, a seringa caindo de sua mão e rolando pelo chão com um tilintar metálico. "Fiquem longe! Isso é uma aberração dos abismos!" gritou ele, mas sua voz traiu o pavor, ecoando nas galerias onde os vampiros dos clãs se aglomeravam, os Lúmina murmurando em choque, enquanto os Vorat formavam um semicírculo protetor ao redor do ancião. Helena sentiu o trono pressionar contra suas pernas, sua madeira petrificada fria como o toque da morte, e uma onda de instinto a invadiu. Não medo puro, mas uma fome ancestral que brotava de algum lugar profundo em seu sangue, como se o próprio corpo soubesse que o veneno da viragem era inevitável. O lobo parou a centímetros dela, o focinho úmido roçando seu braço ferido. E Helena sentiu o cheiro dele, não de animal selvagem, mas de minerais frios e sangue coagulado,
como as águas geladas das cavernas submersas sob o rio sombrio. Ele não atacou. Em vez disso, inclinou a cabeça, e de sua pelagem cristalina escorreram gotas de um fluido viscoso que se solidificou no ar, formando cristais afiados que caíram como agulhas no chão. O ancião Vorath se ergueu, os punhos cerrados, sua silhueta encurvada, projetando uma sombra que engolia o trono. Controlem isso. Os túneis sempre esconderam anomalias. Predadores deformados pelo isolamento, não espíritos. Matem-no antes que desperte os outros. Mas era tarde. O lobo ergueu a cabeça e uivou, um som que reverberou pelas fissuras da rocha, fazendo poeira e fragmentos de pedra choverem do teto abobadado. Helena, impulsionada por uma urgência que não compreendia, agarrou o braço do trono, sentindo sua superfície áspera sob os dedos ensanguentados. O movimento pareceu ativar algo. O assento rangeu novamente, deslizando mais para perto, como se guiado por mecanismos ocultos nas fundações antigas do salão, projetados séculos antes para reagir ao cheiro de sangue fresco. Ela subiu nele instintivamente, o corpo tremendo, enquanto Darius e 2 Vorath avançavam, garras estendidas. "Você não vai nos roubar isso", rosnou Darius, saltando para cima dela com a ferocidade de um caçador encurralado. Helena se debateu, chutando o ar, mas o lobo se moveu como um borrão translúcido, interceptando o ataque com um golpe de pata que rasgou o ar e acertou o peito de Darius. O impacto o arremessou contra a parede. O som de ossos se partindo ecoando como um estalo seco, sangue espirrando em um arco escuro que manchou as tochas próximas. Os outros Vorath hesitaram, os olhos arregalados, enquanto o lobo se posicionava ao lado do trono, rosnando baixo, suas presas cristalinas reluzindo com um brilho interno, como se seu corpo fosse uma extensão endurecida da biologia vampírica. Uma mutação rara, talvez nascida de viragens incompletas nas profundezas, onde a falta de presas forçava adaptações extremas. Helena ofegava, o ferimento no pescoço latejando, misturando dor com uma euforia perigosa. "O que você é?", murmurou ela para a criatura, mas o lobo apenas piscou, seus olhos fixos nos clãs, como se compreendesse a traição que pairava no ar. Os Lúmina, até então silenciosos, começaram a se mexer nas galerias laterais, alguns avançando com hesitação, liderados por uma figura familiar. Thorn, o conselheiro de seu clã, um homem de meia-idade com cicatrizes fluviais no rosto, herança das caçadas ao longo do rio sombrio. "Helena, desça daí. Isso é uma armadilha dos Vorath. Eles despertaram as bestas dos túneis para justificar a guerra." O ancião Vorath riu, um som rouco e amargo que cortou o caos. "Guerra? Vocês Lúmina enfraqueceram o pacto ao se misturarem com humanos. Essa aberração prova que os túneis estão se rebelando contra sua fraqueza." Ele gesticulou para seus guardas, e meia dúzia de Vorath investiram, movendo-se com a graça predatória de quem caçava nas montanhas geladas ao norte de Eldória. O salão explodiu em violência, garras cortando o ar, corpos colidindo contra as colunas de pedra, o cheiro metálico de sangue fresco se espalhando como névoa. Helena se encolheu no trono, o lobo saltando para defendê-la, suas patas cristalinas esmagando o crânio de um atacante com um crunch nauseante. Thorn alcançou o trono, estendendo a mão para ela, os olhos cheios de um conflito que Helena reconhecia. Lealdade dividida, o trauma da grande purga ainda fresco em sua mente, quando os Vorath haviam massacrado sua família para reivindicar territórios de caça. "Venha comigo, Helena. Seu sangue nos une, mas isso muda tudo. O lobo é um sinal dos desequilíbrios nos túneis. As viragens forçadas estão criando monstros que nem os clãs controlam." Ela hesitou, sentindo o veneno residual no ar, o corpo ansiando pela transformação que a salvaria, mas a trairia. O lobo roçou nela novamente, e uma visão fugaz a invadiu. Não mística, mas instintiva, memórias biológicas pulsando em seu sangue, imagens de predadores ancestrais vagando pelos labirintos subterrâneos, guardiões deformados pela fome eterna. Um Vorath saltou por trás de Thorn, cravando as presas em seu ombro, e o conselheiro gritou, debatendo-se com fúria.
Helena agiu por instinto, empurrando o trono para frente. O mecanismo oculto ativou-se novamente, o assento deslizando como um trenó sobre trilhos de pedra polida, colidindo com o atacante e o lançando para longe. Thorne caiu de joelhos, sangue escorrendo pelo braço, mas ergueu o olhar para ela com gratidão misturada à dor. Você sente, não é? O chamado do abismo, mas se render agora, perderá Lyra para sempre. O caos se intensificava, com os clãs trocando golpes em uma dança mortal sob as tochas crepitantes, o salão ecoando com rosnados e o som úmido de carne rasgada. Helena desceu do trono, o lobo ao seu lado como um sentinela silencioso, e ajudou Thorne a se levantar, o peso de sua escolha pressionando como as paredes úmidas ao redor. A viragem forçada não era mais só punição, era o catalisador de uma rebelião maior, onde as criaturas dos túneis emergiriam para devorar os clãs divididos. Enquanto fugiam para as escadarias laterais, o uivo do lobo os guiando para as profundezas de Eldória, Helena soube que o julgamento havia se transformado em caçada, e ela, no centro de tudo, com o sangue fervendo de um poder que mal compreendia. O eco dos rosnados ainda reverberava nas escadarias úmidas quando Helena e Thorne mergulharam nas profundezas dos túneis de Eldória, o lobo de cristal correndo à frente como uma lâmina viva cortando a escuridão. O ar ali embaixo era sufocante, carregado de umidade que grudava na pele como mãos frias, e o cheiro de mofo e água estagnada misturava-se ao sangue fresco que escorria do ombro de Thorne. Helena sentia o corpo protestar a cada passo irregular, nas pedras escorregadias, o ferimento no pescoço latejando como um lembrete cruel da seringa, que quase a havia perfurado. Mas o pavor maior não era a dor, era a fome que começava a roer suas entranhas, um instinto primal despertando antes mesmo da viragem, como se o sangue derramado no salão tivesse ativado algo adormecido em suas veias. Mais rápido, Helena. Os Vorath nos seguem pelo cheiro, sussurrou Thorne, sua voz rouca ecoando nas paredes irregulares, enquanto ele pressionava o ferimento com a mão trêmula. Seus olhos, normalmente afiados como os de um caçador fluvial, agora carregavam o brilho febril de quem lutava contra a perda de sangue. O lobo parou abruptamente em uma bifurcação, o corpo translúcido pulsando com veias de luz fria que iluminavam fracos os veios de quartzo nas rochas. Ele rosnou baixo, o som vibrando através do chão como um aviso sísmico, e Helena sentiu um arrepio subir pela espinha. Não de medo, mas de reconhecimento, como se aquela criatura fosse uma extensão distorcida do que ela própria poderia se tornar. Do fundo do túnel principal, ouviu-se o trovejar de passos pesados, acompanhados de gritos guturais. Darius havia se recuperado o suficiente para liderar a perseguição, seu rugido cortando o ar como uma lâmina. A traidora não escapa! O ancião ordena a viragem agora nos abismos! Helena tropeçou em uma poça de água gelada, caindo de joelhos, e Thorne a puxou de volta. Mas o esforço o fez cambalear. O conselheiro dos Lúmina era forte, forjado nas caçadas ao longo do rio sombrio, onde as correntes traiçoeiras moldavam corpos resistentes, mas a mordida no ombro o enfraquecia rapidamente. Eles nos encurralaram, murmurou ele, os dentes cerrados. Os túneis se ramificam como veias, mas os Vorath conhecem os caminhos das montanhas. Eles nos farejam como presas feridas. O lobo se virou, os olhos faiscando, e avançou para uma fenda estreita à esquerda, forçando-os a se espremerem por ali. As paredes roçavam a pele de Helena, arranhando como unhas, e o espaço se abria em uma câmara menor, iluminada apenas pelo brilho etéreo da criatura. No centro, uma poça de água cristalina refletia as veias pulsantes do lobo, e Helena sentiu o instinto a impulsionar para a frente, como se o líquido a chamasse. Mas antes que pudesse questionar, o som de garras raspando pedra anunciou a chegada dos perseguidores. Darius irrompeu na entrada, o peito ainda marcado pelo golpe do lobo, sangue seco grudado na camisa rasgada. Atrás dele, 3 Vorath mais, seus rostos pálidos contorcidos em fúria predatória, os caninos alongados reluzindo na penumbra. Vocês, Lúmina, são fracos demais para os abismos, cuspiu Darius, circulando devagar,
os músculos tensos como cordas de arco. Ele sacou uma segunda seringa de um coldre escondido, o fluido escuro girando dentro dela como veneno vivo. A viragem de Helena será aqui, onde ninguém ouvirá seus gritos. O pacto exige lealdade, e ela pagará pela traição de seu clã. Thorne se posicionou à frente dela, rosnando em desafio, mas Helena viu o tremor em suas pernas. O sangue perdido o tornava vulnerável, um erro fatal nos túneis onde a fraqueza atraía os predadores. O lobo saltou primeiro, um borrão de cristal que colidiu com o Vorath mais próximo, as presas afiadas como lâminas cortando tendões com um estalo úmido. O homem gritou caindo de joelhos enquanto o sangue jorrava, mas Darius desviou, cravando uma garra no flanco da criatura. O impacto fez o lobo recuar com um ganido agudo, fragmentos translúcidos se soltando de sua pelagem e caindo como estilhaços no chão, onde se dissolviam em poças viscosas. Helena agiu por puro instinto, pegando uma pedra irregular e arremessando contra Darius, acertando seu ombro e ganhando preciosos segundos. Thorne atacou em seguida, debatendo-se com um Vorath em uma luta corpo a corpo, unhas rasgando carne enquanto rosnados ecoavam na câmara. Mas eram muitos. Um Vorath a agarrou por trás, imobilizando seus braços, e Darius avançou, a seringa erguida como uma sentença. Sinta o fogo do renascimento, Helena. Seu corpo vai se quebrar e se refazer nas trevas, fome eterna, força além do humano, mas escrava do clã. Ela se debateu, o pânico subindo como bile, pensamentos de Lyra piscando em sua mente. A irmã pequena, sozinha na cabana às margens do rio, esperando por uma proteção que Helena talvez nunca retornasse para dar. O fluido frio perfurou sua veia no pescoço, ao lado do ferimento antigo, e uma queimação explodiu por seu corpo como ácido correndo pelas artérias. A dor foi imediata e avassaladora, dobrando-a ao meio enquanto o veneno reescrevia sua biologia. O coração acelerando até o ponto de ruptura, células se multiplicando em fúria, ossos rangendo como se fossem forjados no fogo. Helena gritou, o som ecoando nas paredes, misturando-se ao caos da luta. Thorne matou seu oponente com um golpe final no pescoço, sangue espirrando em seu rosto, mas outro Vorath o derrubou, cravando presas em sua perna. O lobo, ferido, mas implacável, investiu novamente, esmagando o crânio de um atacante com as patas endurecidas, mas Darius ria, os olhos fixos nela. Bem-vinda à noite eterna, traidora. O mundo de Helena se dissolveu em agonia, visão borrada, o gosto metálico de sangue enchendo sua boca, unhas crescendo em garras, enquanto a transformação a consumia. Ela sentiu os sentidos aguçarem. O cheiro de suor e medo dos Vorath, o pulsar das veias de Thorne, o fedor primal dos túneis. Com um urro gutural, ela se libertou do aperto, virando-se contra o Vorath que a segurava e cravando os dentes recém-alongados em seu pescoço. O sangue quente inundou sua garganta, saciando a fome insaciável que explodia em seu peito. E pela primeira vez, o poder a invadiu, força sobrenatural, regeneração tecendo feridas fechadas como teias. Darius recuou, surpreso, mas Helena avançou, os olhos agora tingidos de vermelho, o corpo tremendo com a euforia da viragem. O lobo se juntou a ela, e juntos derrubaram os restantes. O salão improvisado nos túneis se transformando em um matadouro de sombras e sangue. Thorne se ergueu, ofegante, olhando para ela com uma mistura de alívio e horror. Você sobreviveu. Mas isso muda tudo. Os clãs vão caçá-la como uma aberração agora. Helena limpou o sangue dos lábios, sentindo o peso da imortalidade se assentar como correntes frias. A transformação não era libertação, era prisão, um instinto voraz que a ligava aos abismos de Eldória. Enquanto o lobo uivava vitorioso, guiando-os mais fundo nos túneis, ela soube que a caçada mal havia começado. Lyra ainda esperava, e os clãs, unidos ou não, viriam pelo seu sangue recém-nascido. A noite os engoliria a todos. O sangue ainda pulsava em suas veias recém-transformadas, um rio de fogo que impulsionava Helena pelas entranhas úmidas dos túneis de Eldoria, onde o eco de gotas distantes marcava o tempo como um relógio implacável. Ela corria ao lado de Thorne,
o corpo agora leve e predatório, cada músculo respondendo com uma precisão que beirava o instinto animal, mas o peso da fome recém-sacada a ancorava à realidade cruel. O lobo de cristal liderava o caminho, suas patas estalando contra o piso irregular, iluminando trechos de veias minerais que serpenteavam pelas paredes como artérias expostas. Atrás deles, os corpos dos Vorat jaziam inertes na câmara, mas Helena sabia que o silêncio era ilusório. Os clãs farejariam o cheiro de sangue fresco como abutres, e a viragem forçada a marcava como uma renegada, uma aberração a ser caçada. Thorne tropeçava ligeiramente, o ferimento na perna sangrando em trilhas escuras que deixavam um rastro traiçoeiro. Sinta isso, Helena. O veneno ainda está se assentando. Seu coração bate como o de um deus, mas a mente luta para não se perder na escuridão. Sua voz era um sussurro rouco, carregada de empatia forjada nas noites de caçada ao longo do rio sombrio, onde os Lúmina aprendiam a equilibrar a sede com a lealdade ao clã. Helena assentiu, mas as palavras mal penetravam o turbilhão em sua cabeça. Visões fragmentadas de presas cravadas em carne quente, o prazer visceral de sugar a vida alheia, misturado ao pavor de se tornar o monstro que seus perseguidores eram. Seus sentidos aguçados captavam tudo: o salgado do suor de Thorne, o mofo úmido das rochas, até o pulsar distante de algo vivo nas profundezas. O lobo parou em uma encruzilhada, onde os túneis se dividiam como raízes de uma árvore ancestral, e ergueu o focinho, farejando o ar carregado. Um rosnado baixo escapou de sua garganta cristalina, vibrando através do chão e fazendo pedras soltas rolarem. Helena sentiu o aviso antes de ouvi-lo. Um cheiro metálico, familiar, aproximando-se pela passagem da direita. Mais Vorath, talvez reforços do salão, guiados pelo instinto de matilha que os unia como uma rede de veias pulsantes. Eles vêm, murmurou ela, os caninos alongados roçando os lábios ao falar, uma sensação estranha e erótica que a enojava. Thorne praguejou baixinho, encostando-se à parede para recuperar o fôlego, o rosto pálido marcado por linhas de exaustão. Os túneis são um labirinto vivo, moldados pelas inundações do rio séculos atrás. Há saídas para as colinas ao norte, mas se nos pegarem aqui. Antes que pudesse terminar, sombras se materializaram na escuridão. 5 figuras emergindo como fantasmas, lideradas por uma mulher Vorat, de cabelos curtos e olhos que brilhavam com a frieza das neves montanhosas. Seu nome era Kyra, uma caçadora implacável que Helena lembrava das lendas do clã, conhecida por desmantelar alianças Lúmina durante a purga, suas garras deixando cicatrizes que nunca cicatrizavam completamente. A novata cheira a sangue fresco, zombou Kyra, circulando devagar, os movimentos fluidos, como os de um predador em território hostil. Seus companheiros se espalharam, bloqueando as saídas, o ar enchendo-se com o fedor de couro úmido e presas afiadas. O ancião quer sua cabeça no trono. Você despertou as bestas dos abismos. Uma viragem suja como a sua só atrai o caos. Helena se posicionou à frente de Thorne, o corpo vibrando com a nova força, mas o instinto atraía. A sede voltava, um formigamento na garganta que a fazia salivar ao farejar as veias expostas de Kyra. O lobo rosnou em resposta, avançando um passo, suas presas cristalinas reluzindo como lâminas forjadas no frio eterno das profundezas. Thorne tentou se erguer, mas Kyra saltou primeiro, cravando garras no ombro dele e o arremessando contra a parede com um impacto que ecoou como um trovão abafado. Sangue espirrou, e Helena urrou, o som gutural escapando de sua garganta enquanto ela investia, unhas se alongando em garras instintivas. A luta explodiu em um emaranhado de sombras e carne. Helena colidiu com um Vorat, sentindo ossos cederem sob seus dentes, enquanto o sangue quente a inundava, saciando e enlouquecendo ao mesmo tempo. O prazer era biológico, uma explosão de endorfinas que reescrevia sua psique. Mas ela lutava para manter o foco. Imagens de Lyra piscando em sua mente. A irmã vulnerável na cabana ribeirinha, alheia ao inferno que se desenrolava. O lobo era uma força da natureza, suas patas esmagando um atacante contra as rochas,
fragmentos de cristal se espalhando como estilhaços que cortavam a pele dos inimigos. Kyra, no entanto, era astuta. Ela evitou o confronto direto, circulando Helena com um sorriso predatório, esperando o momento de fraqueza. Você sente, não é? A fome que nos define, provocou Kyra, enquanto Thorne se debatia com outro Vorath, rasgando a garganta do oponente em um jorro escuro. Os Lúmina fingem humanidade, mas no fundo somos todos bestas. Sua viragem foi um presente. Junte-se a nós e poupe seu conselheiro. Helena hesitou por um segundo, o veneno ainda correndo em suas veias como um rio selvagem, nublando o julgamento. Thorne gritou seu nome, distraindo-a, e Kyra atacou, as presas mirando seu pescoço exposto. Mas o lobo interceptou. O corpo translúcido colidindo com o dela em um estalo de vidro e osso, rolando pelo chão em uma confusão de rosnados e sangue. Helena se recuperou, impulsionada pela raiva, e cravou as garras nas costas de Kyra, rasgando tecido e carne em um movimento fluido que surpreendeu até a si mesma. A Vorath gritou virando-se com fúria, mas Thorne se juntou, enfraquecido mas determinado, quebrando o pescoço de um companheiro com um giro brutal. O último Vorath caiu sob as patas do lobo, o crânio esmagado contra a pedra, e o silêncio desceu, quebrado apenas pela respiração ofegante dos sobreviventes. Kyra jazia imóvel, os olhos vidrados fixos no teto, um lembrete de que as rivalidades dos clãs eram mais profundas que os túneis. Thorne se apoiou em Helena, o peso dele uma âncora à sua humanidade remanescente. Você lutou como uma de nós, mas não como eles. O lobo nos escolheu por um motivo. Essas criaturas dos abismos respondem ao sangue puro, não ao veneno forçado. Helena limpou o sangue dos lábios, sentindo o corpo regenerar cortes superficiais com um formigamento quente, mas o vazio interior crescia. A transformação a fortalecera, mas isolara, tornando cada laço uma fraqueza potencial. O lobo se aproximou, roçando o focinho em sua mão, e ela sentiu uma conexão instintiva, como se a criatura compartilhasse memórias biológicas de caçadas ancestrais nas veias de Eldória. Eles prosseguiram, o lobo guiando-os por um túnel ascendente que cheirava a ar fresco e terra úmida, emergindo em uma caverna lateral com vista para o rio sombrio lá embaixo, suas águas negras serpenteando sob a lua crescente. Mas o alívio foi breve. Ao longe, luzes de tochas piscavam nas colinas, sinalizando que os clãs mobilizavam forças maiores, talvez até uma aliança temporária contra a aberração que Helena representava. Thorne apertou o ombro dela, os olhos carregados de determinação misturada à dor. Lyra está perto, mas para alcançá-la teremos que atravessar as planícies de névoa. Os Vorath nos esperam, e agora, com você transformada, a caçada é pessoal. Helena assentiu, o coração. Agora um motor eterno, batendo com uma resolução feroz. A noite de Eldoria se fechava ao redor deles, os túneis cuspindo segredos que ameaçavam engolir os clãs inteiros, e ela, no epicentro, sentia o instinto de sobrevivência se entrelaçar com a lealdade à família. O lobo uivou baixo, um chamado para as sombras, e eles mergulharam na escuridão novamente, sabendo que a verdadeira batalha pelos territórios ancestrais mal começara. A névoa densa das planícies de névoa se erguia como um sudário vivo ao redor de Helena, Thorne e o lobo de cristal, engolindo os contornos das colinas rochosas que ladeavam o rio sombrio. O ar úmido grudava na pele, carregado de um cheiro terroso e salgado que mascarava o rastro de sangue, mas Helena sentia os sentidos vampíricos traírem qualquer ilusão de segurança. O pulsar distante de corações acelerados, o sussurro de passos leves na terra fofa. Eles haviam emergido da caverna lateral horas antes, o lobo guiando-os por trilhas estreitas que serpenteavam entre afloramentos de pedra cinzenta. Mas agora, sob o céu nublado que filtrava a luz pálida da lua, a perseguição se fechava como garras invisíveis. Thorne mancava à frente, o ferimento na perna regenerando devagar sob a influência do sangue que ele havia bebido de um Vorath caído, mas o esforço o deixava ofegante, o suor misturando-se ao orvalho da névoa. As planícies são um campo de caça antigo, murmurou ele,
os olhos varrendo as sombras que dançavam entre os arbustos espinhosos. Os clãs usavam isso para emboscadas durante as disputas territoriais. O nevoeiro engana os sentidos, mas não os nossos. Helena assentiu, o corpo ainda vibrando com a euforia residual da transformação, mas uma náusea moral a corroía. Cada batida do coração eterno lembrava a ela das vidas ceifadas nos túneis, o gosto metálico persistindo na língua como uma maldição. O lobo parou subitamente, o corpo translúcido tenso, as veias de cristal pulsando com um brilho frio que cortava a bruma. Um rosnado baixo escapou de sua garganta, ecoando como o estalo de gelo se partindo, e Helena sentiu o aviso antes de vê-lo. Silhuetas emergindo da névoa à direita. Não Vorat puros, mas uma mistura. Lúmina desertores, traidores que haviam se aliado aos rivais por promessas de territórios no rio. Seu líder era Victor, um vampiro de constituição robusta, com cicatrizes fluviais no pescoço que contavam histórias de caçadas fracassadas, os olhos estreitados em uma fúria calculada. Helena, a virada forçada te transformou em aberração, cuspiu ele, avançando com 4 companheiros, garras estendidas como lâminas enferrujadas. O clã Lúmina te renega. Thorn, você os traiu ao fugir. O ancião oferece perdão se entregar à novata. Thorn rosnou, posicionando-se entre eles, o corpo ainda fraco, mas a lealdade fervendo como veneno nas veias. Vocês vendem nossa herança por migalhas das montanhas Vorath. Helena é sangue do rio. O lobo a escolheu e isso prova que os túneis nos julgam. Victor riu, um som seco que se perdeu na névoa, e gesticulou para seus aliados avançarem. A emboscada explodiu em movimento. Um traidor saltou sobre Thorn, cravando presas em seu braço já ferido, o sangue jorrando em um arco quente que Helena farejou como um ímã. Ela investiu por instinto, as unhas se alongando em garras enquanto derrubava o atacante, sentindo a carne ceder sob seus dentes em um estalo úmido. O prazer da caçada a invadiu novamente. Uma onda biológica que acelerava seu pulso, mas ela canalizou a raiva para Thorn, rasgando a garganta do traidor e libertando o conselheiro. O lobo era uma visão de fúria contida, suas patas cristalinas pisando a terra com estalos que ecoavam como tiros abafados, colidindo com 2 Lúmina em uma confusão de rosnados e fragmentos translúcidos. Um deles gritou ao ser arremessado contra um afloramento rochoso, o impacto esmagando costelas com um crunch nauseante, mas Victor era astuto. Ele circulou Helena, esperando o momento de fraqueza. Sinta a solidão da viragem, garota. Seu clã te abandonou como abandonou sua família na purga. Lyra será a próxima. Os Vorat já marcham para a cabana. As palavras a atingiram como garras no peito, revocando imagens de Lyra sozinha, os olhos inocentes fixos na porta da cabana ribeirinha, alheia ao horror que se aproximava. Helena hesitou, o veneno da transformação nublando o julgamento com uma sede que a fazia salivar, e Victor atacou, as presas mirando seu flanco exposto. Ela se desviou por pouco, o ar cortado pelo sibilo, mas o golpe roçou sua pele, rasgando tecido e carne em uma linha ardente que começou a se regenerar quase imediatamente. Thorn se ergueu, ofegante, e colidiu com Victor em uma luta brutal, corpos rolando na terra úmida enquanto garras traçavam sulcos sangrentos. "Corra para o rio!" gritou ele para Helena, debatendo-se contra o peso do traidor. Mas ela não fugiu. O lobo interceptou outro atacante, esmagando sua perna com uma pata endurecida, o osso se partindo como galho seco, e Helena se juntou a Thorn, cravando as unhas nas costas de Victor. O líder dos desertores se debateu, virando-se com um rugido que expôs o pescoço marcado por antigas mordidas, marcas de lealdade quebrada, talvez de quando ele ainda caçava com os Lúmina nas margens do Sombrio. "Vocês são tolos. Os túneis vomitam monstros porque os clãs enfraqueceram. A viragem forçada é o único caminho para a pureza." Helena o imobilizou, sentindo o pulsar de sua veia sob os dedos, a tentação de sugar a vida dele quase irresistível. Mas o trauma a conteve. Memórias da família massacrada na purga. O cheiro de sangue misturado ao rio, a traição que moldara sua fuga inicial. Com um esforço que doía mais que qualquer ferida,
Ela o arremessou para longe, o corpo dele colidindo com uma pedra e caindo imóvel na névoa. Os últimos traidores caíram sob o assalto combinado do lobo e de Thorne, o ar enchendo-se com o fedor de sangue e suor. A névoa agora tingida de vermelho escuro. Helena ajudou Thorne a se levantar, o conselheiro tossindo enquanto pressionava o braço mutilado. Você resiste à sede. Isso é raro na viragem fresca. O lobo sente seu sangue puro. Ele não é aberração, mas um guardião mutado, nascido de viragens antigas nos abismos, onde a fome forjou adaptações além do nosso controle. O lobo se aproximou, roçando o focinho em sua perna, e Helena sentiu uma conexão visceral, como se as veias cristalinas dele ecoassem as dela, pulsando com instintos compartilhados de sobrevivência. Mas o alívio durou pouco. Da borda das planícies, um coro de uivos distantes cortou a névoa. Vorath e Lúmina unidos em uma caçada maior, atraídos pelo cheiro de morte. As tochas nas colinas agora formavam uma linha implacável, avançando como uma onda de fogo frio. Thorne apontou para o sul, onde o rio sombrio serpenteava entre as árvores retorcidas. A cabana de Lyra fica a 2 léguas rio abaixo. Se chegarmos antes do amanhecer, podemos usá-la como isca para barganhar paz, ou fugir para as florestas além. Helena assentiu, o corpo regenerado, mas a alma pesada com o peso da imortalidade. Proteger Lyra significava arriscar tudo, transformando a irmã em alvo eterno. O lobo uivou. Um chamado primal que ecoou pelas planícies, e eles correram, a névoa os envolvendo como um manto traiçoeiro. Helena sentia os perseguidores se aproximando, o instinto de predadora se entrelaçando ao de presa, e soube que as planícies não eram só um caminho. Eram o teste final de sua nova existência. A caçada pelos territórios de Eudória se intensificava, e no coração dela, o conflito entre humanidade remanescente e fome vampírica ameaçava consumi-la antes que os clãs o fizessem. O rio os chamava, negro e impiedoso, prometendo salvação ou afogamento. O rio sombrio rugia à frente como uma veia aberta, suas águas negras espumando contra as rochas irregulares, sob a névoa que se dissipava lentamente com o avanço da madrugada. Helena corria à beira do barranco, o corpo impulsionado pela fome vampírica, que agora pulsava em harmonia com o terror cru de perder Lyra, cada passo ecoando o estalo das patas cristalinas do lobo ao seu lado. Thorne seguia logo atrás, sua respiração entrecortada, atraída pelo cheiro metálico de sangue fresco que vazava de seus ferimentos, regenerando devagar. Mas o uivo distante dos perseguidores, uma matilha mista de Vorath e Lúmina traidores, se aproximava como um trovão subterrâneo, cortando a quietude das planícies. A cabana está logo adiante nas curvas do rio, ofegou Thorne, os olhos fixos nas sombras das árvores retorcidas que ladeavam a margem. Mas eles nos farejaram, o cheiro da sua viragem fresca é como um farol nos territórios. Helena não respondeu. Sua mente girava em torno da irmã, a imagem de Lyra sozinha na estrutura de madeira envelhecida, com suas paredes marcadas pelas cheias anuais do sombrio, apertando o peito como garras. A transformação a tornara forte, capaz de rasgar inimigos como papel, mas o instinto predatório sussurrava tentações sombrias. O pulsar das veias de Lyra seria irresistível, um laço de sangue que poderia se tornar armadilha mortal. O lobo parou abruptamente na borda de um afloramento, o focinho erguido, e um rosnado gutural vibrou de sua garganta translúcida, fazendo as veias de cristal pulsarem com intensidade febril. Helena sentiu o aviso instintivo antes de ver. Figuras emergindo da névoa à esquerda, 6 no total, lideradas pelo ancião Vorath em pessoa, sua silhueta encurvada agora apoiada em um cajado de osso polido, flanqueado por Darius, cujas cicatrizes frescas do salão brilhavam úmidas sob a luz cinzenta. A aberração para aqui, trovejou o ancião, a voz rouca ecoando pelas águas turbulentas. Os túneis cuspiram você como veneno, Helena. Entregue à humana. Lyra servirá como isca para purgar sua linhagem impura. Thorne se posicionou à frente, os caninos à mostra em um rosnado defensivo, mas Helena avançou,
o corpo vibrando com a fúria da viragem recém-assentada. Vocês traíram o pacto primeiro, usando os túneis para viragens forçadas que criam monstros como esse lobo. Lyra é inocente. Toquem nela e eu os arrasto para o rio. Darius riu, um som baixo e venenoso, circulando devagar com os músculos tensos, como os de um caçador montanhês. Inocente? Humanos enfraquecem os clãs. Sua transformação prova isso. Você bebeu sangue nos abismos, e agora cheira a caos. O ancião une os clãs contra você. Até os Lumina concordam. O lobo saltou primeiro, um borrão de cristal que colidiu com 2 Vorath, as presas afiadas cortando tendões com estalos secos, sangue espirrando na terra úmida e misturando-se ao orvalho. Helena investiu em seguida, derrubando Darius com um golpe de garra que rasgou seu peito exposto, o impacto ecoando como um trovão abafado, enquanto ele rolava pela margem, tossindo fluido escuro. Thorne enfrentou um Lumina traidor, debatendo-se em uma confusão de garras e presas, o cheiro de suor e medo enchendo o ar como névoa viva. Mas o ancião era calculista. Ele gesticulou, e 2 guardas avançaram para Helena, imobilizando seus braços com força bruta enquanto o velho se aproximava da borda do barranco, os olhos vermelhos fixos na cabana distante, uma silhueta fraca visível entre as árvores. "Lyra!" gritou Helena, debatendo-se contra o aperto, sentindo os ossos rangerem, mas não cederem, a regeneração tecendo cortes superficiais, enquanto a sede subia como bile na garganta. O ancião ergueu o cajado, apontando para a estrutura ribeirinha. "Chame-a, novata, ou eu a arrasto para cá e a transformo eu mesmo. Um exemplo para os clãs." Um grito agudo cortou o ar da cabana, confirmando o pior. Lyra havia sido alertada pelo barulho, sua voz infantil ecoando como um sino rachado no silêncio da madrugada. Helena urrou, o som primal libertando uma força que quebrou o aperto de um guarda, suas unhas cravando-se na carne dele e rasgando em um jorro quente que saciou momentaneamente a fome voraz. O lobo, ferido mas implacável, esmagou o crânio de outro Vorath contra uma rocha, fragmentos de cristal se soltando de sua pelagem e caindo como agulhas afiadas, que perfuraram a perna de Darius quando ele se ergueu para atacar. Thorne matou seu oponente com um golpe no pescoço, sangue jorrando em um arco que manchou o rio abaixo, mas o ancião saltou para Helena. O cajado girando como uma lança improvisada. Ela desviou por instinto, o impacto acertando seu ombro e enviando uma dor lancinante que se dissipou em segundos. Mas o velho era experiente. Suas presas se alongaram, mirando sua jugular, enquanto murmurava: "Sua viragem é defeituosa. O lobo te marca como presa dos abismos." Helena contra-atacou, imobilizando o ancião com um abraço de urso que esmagou suas costelas frágeis, sentindo o cheiro de séculos de sangue coagulado emanar dele. "Os abismos julgam vocês, não eu. Vocês criaram isso com suas viragens cruéis, clãs divididos por territórios que o rio e as montanhas já dividiram." O velho debateu-se, cravando as unhas em seu braço. Mas ela o arremessou para o barranco, o corpo dele rolando pela encosta íngreme e caindo nas águas espumantes com um splash abafado, engolido pelo sombrio como um segredo antigo. Darius, o último de pé, avançou com fúria cega, mas o lobo o interceptou, as patas cristalinas pisando seu peito e esmagando o externo com um crunch nauseante. Ele gorgolejou, os olhos arregalados em choque antes de imobilizar. O silêncio desceu, quebrado apenas pelo rugido do rio e pelos gemidos de Thorne, que se erguia com esforço, o corpo marcado por sulcos profundos que regeneravam devagar. Helena correu para a cabana, o lobo ao seu lado, o coração eterno batendo com uma urgência que misturava alívio e pavor. A porta rangeu ao se abrir, revelando Lyra encolhida no canto, os olhos castanhos arregalados de terror, o cheiro de medo humano a atingindo como um soco. "Helena, o que aconteceu com você?" sussurrou Lyra, estendendo a mão trêmula, mas recuando ao ver os caninos alongados e os olhos tingidos de vermelho. Helena parou, a fome roendo suas entranhas como ácido, mas o laço de sangue, biológico, inquebrantável, a conteve. "Eu mudei, mana.
Para te proteger. Os clãs vêm, mas agora... Agora eu sou mais forte. Thorne entrou atrás, trancando a porta com uma barra de madeira, e o lobo se posicionou na janela, rosnando para as sombras distantes, onde mais uivos ecoavam. Enquanto a madrugada se aproximava, Helena abraçou Lyra, sentindo o calor humano contra sua pele fria, um lembrete da humanidade que lutava para não se extinguir. Os clãs se reorganizaram nas planícies, enfraquecidos pela perda do ancião, mas a caçada persistiria. Territórios como o Rio Sombrio e as montanhas Vorath seriam disputados em sangue fresco. Thorne murmurou, limpando feridas. Você forjou um novo pacto hoje, Helena. O lobo e seu sangue. Isso pode unir o que os clãs quebraram. Ela assentiu, os sentidos captando o amanhecer se aproximando, uma ameaça para sua nova forma. Fugiriam para as florestas além, levando Lyra para a segurança, mas Helena sabia. A imortalidade era uma caçada eterna, e Eldória, com seus túneis e rios, nunca perdoaria os que desafiavam suas veias profundas. O lobo uivou baixo, um guardião silencioso, e a família remanescente mergulhou nas sombras. O ciclo de predador e presa reiniciando sob o véu da noite.